O quarto tema hoje é ilusão dos fundos soberanos. Mil coisas podem acontecer, desvalorização do dólar, retenção, etc. A China tem 3 ou 4 trilhões, o Brasil centenas de bilhões, e o Japão, todos os orientais guardaram, a Rússia também guardou, só os ocidentais não guardaram. Os árabes estocaram uma enorme quantidade de dinheiro nesses chamados fundos soberanos. Eu quero perguntar quão soberanos eles são, no seguinte sentido, que o mundo é traumático no caos. Ele não é contemplativo no caos, ele só é contemplativo na ordem. Durante o caos, as pessoas estão com medo interior, conforme eu já falei, e estão em pânico exterior. É quando o medo é contaminante, é público, é da multidão. Então, nesse momento de pânico, as pessoas não são cordiais, elas não são contemplativas, não são nada disso. E assim também é com o dinheiro. O dinheiro não fica sem, porque, como eu coloquei em Moeda e Confiança, no livro de 31 artigos, o mundo não respeita a moeda, porque a moeda é mental. Na medida que a mente oscila, a moeda oscila também. Na medida que um doido, um louco, não tem moeda, assim como também as pessoas, os deficientes mentais, eles não têm moeda, só tem moeda. A moeda é racional. Se a racionalidade bambeia e falha, a moeda bambeia e falha. É paralela, é uma coisa paralela da outra, encostadinha. Então, é ilusão, porque veja só a questão da desvalorização. O Japão tinha uma relação para simplificar, de 400 para 1, e o Reagan, o presidente do Fed, forçaram, foi um ato criminoso, forçaram, foi as bombas atômicas de 1987, eu chamei disso a conspiração do iene. Forçaram a passar para 80 por 1, quer dizer, o iene valorizou 5 vezes em alguns anos apenas, e a produção do Japão estacionou durante 30 anos. E a China tomou o lugar que seria, entre aspas, né, do Japão. A participação que seria do Japão passou a ser da China, por demérito daquela demência de Kissinger, que jogou veneno no futuro, conforme já comentei pouco antes. Sobe aqui, querido. Aí, vem aqui, ó, sobe aqui, ó. Vem cá com o vovô, vem. Aí, condição, o fundo soberano não tem nada de soberano, eles não passam de ilusão. Podem ser fundos, mas não são soberanos, não são autárquicos. Os fundos não existem para sempre, eles são a notícia da economia. Se a economia entrar em colapso, os fundos entram em colapso. Nesse caso aí foi mostrada, nós vimos a desvalorização do dólar e a valorização do iene. Pode acontecer com o yuan, renminbi, pode acontecer de uma hora para outra. Os americanos poderiam desvalorizar a dívida americana de 16 trilhões de dólares, parece. 14 ou 16 trilhões de dólares. Então, é só uma hipótese, mas vamos imaginar que a relação mudasse de 10 para 1 e que o fundo soberano da China fosse 4 trilhões. Então a dívida americana desceria para 1,6 trilhão e o FS da China baixaria para 400 bilhões. Se fosse mudada a relação 100 para 1, né, o dólar fosse valorizado 100 vezes, 99 vezes no caso, a relação fosse de 100 para 1, a dívida americana passaria para 160 bilhões e o fundo chinês para 40 bilhões. Então, não tem significado.
numa emergência total, as pessoas poderiam fazer isso. Eles são soberanos, né? A verdadeira soberania é a fronteira. Então, e poderia simplesmente haver a retenção. Onde os fundos árabes estão? Onde os fundos chineses, orientais, brasileiros estão? Se eles forem emprestados aos americanos, europeus, etc. e tal, agora são números dentro do curral europeu, do curral americano. Eles podem ser aprisionados lá. As pessoas iriam aos tribunais mundiais chiar e não aconteceria nada, porque a relação de força, elas teriam que se movimentar para a guerra. Mas a relação de força agora é amplamente favorável à Europa e aos Estados Unidos e à União Soviética, que desapareceu como força política, mas existe enquanto realidade ainda reagregável, por sinal. Então, os fundos soberanos, não tem nada de soberano, são fundos, mas são ilusórios. Essas coisas têm que ser revistas pelos economistas, tanto os de dentro, dos que poderiam dar o golpe, quanto os de fora, os que poderiam ser golpeados. É muito engraçado. A ilusão é uma coisa maravilhosa, porque tem muitas. Eu já fui enganado. A confiança é, é o leitmotiv, né? O motivo principal da ilusão. É muito engraçado o raciocínio